Olá, meu nome é Clerman Caldas Neto, eu sou consultor da Fundação Getúlio Vargas e gostaria de abordar com vocês alguns aspectos referentes ao projeto de implantação do regime próprio de previdência social no município do Guarujá. Nós tivemos a oportunidade de ver no vídeo anterior que existe todo um mecanismo jurídico que vem garantir segurança nas relações entre os participantes desses regimes próprios, a gestão desses regimes próprios e o governo. Nessa nossa apresentação, nós vamos entrar em quais são esses aspectos e como eles se desdobram no projeto de lei que pretende fazer a implantação do regime próprio aqui para o município do Guarujá. Primeiro ponto que nós temos que abordar: qual é o objetivo? Para que serve um regime próprio de previdência social? Quais são as finalidades deles? Nessa lâmina aqui, nós temos a seguinte definição: propiciar a cobertura dos riscos sociais a que se encontram sujeitos os seus segurados e dependentes, mediante o pagamento de benefícios que visam garantir meios de subsistência nas hipóteses de doença, invalidez, idade avançada, reclusão e morte. Para cada um desses eventos, existe um benefício previdenciário específico previsto. Vamos analisá-los. Nas hipóteses de doença, o regime próprio vai conceder auxílio-doença aos seus segurados. Nas hipóteses de invalidez, existe uma aposentadoria por invalidez. Idade avançada vai gerar a aposentadoria voluntária ou compulsória. Reclusão gera um auxílio-reclusão. E morte, pensão por morte. Existe ainda a previsão expressa de garantia de proteção à maternidade por meio do auxílio-maternidade e à família, por meio do salário-família. Na nossa lei, esse dispositivo está contemplado no artigo 765. É importante que analisemos dentro desse nosso tópico alguns aspectos. Essas são as finalidades do regime e, anteriormente, na apresentação anterior, nós vimos que esse regime tem uma série de regras que vão direcionar a sua gestão para cumprir especificamente essas finalidades. Por exemplo, vimos que os recursos do regime próprio só podem ser utilizados com o pagamento desses benefícios, e são benefícios que estão expressamente definidos em lei. Isso significa, num primeiro momento, o quê? Que esses benefícios foram contemplados em todo um cálculo, em todo um sistema de projeção atuarial que irá garantir a solvência do sistema previdenciário. O sistema foi desenvolvido, foi concebido para suportar com recursos próprios esses benefícios, esse plano de benefícios. Seguindo mais um pouco nesse conceito, a gente precisa observar o seguinte: fora o custeio desses benefícios, o regime próprio só vai poder utilizar seus recursos para o pagamento de despesas administrativas que são fixadas em lei. Na verdade, há um limite previsto na lei federal, um limite máximo previsto na lei federal, que também tem uma previsão na legislação municipal. Fora esse limite de despesas administrativas e pagamento de benefícios, não há outra possibilidade de utilização desses recursos. Esse é um mecanismo efetivo que vai garantir segurança aos segurados e aos demais interessados, já que toda a sociedade é interessada na solvência desse sistema de previdência, na manutenção desse sistema de previdência. Passando ao próximo slide aqui, nós chegamos na modelagem jurídica da unidade gestora. Tradicionalmente, os regimes próprios de previdência podem ser constituídos sob dois modelos jurídicos. O primeiro é esse, fundo especial, previsto na Lei 4.320, uma lei federal de 1964. O outro modelo são das chamadas autarquias. Os fundos especiais integram a administração direta e as autarquias a administração indireta. Num primeiro modelo, você tem uma vinculação direta com alguma secretaria do município ou com o próprio gabinete do chefe do Poder Executivo, e no outro você tem uma pessoa jurídica autônoma que irá gerenciar esse modelo de previdência, esse sistema de previdência, com órgãos próprios, com unidades administrativas próprias. Por que foi escolhido, num primeiro momento, esse modelo de fundo especial? Qual foi o elemento que motivou a adoção desse modelo? Primeiro ponto: propicia que a administração pública absorva as despesas administrativas. Nós vimos que um regime de previdência tem despesas para se manter. Ele vai precisar pagar servidores, utilizar sistemas de informática,
vai precisar pagar contas de luz, vai precisar de um espaço mobiliário. Todas essas despesas são suportadas pelo regime próprio de previdência e nós vimos que existe uma previsão legal para elas. A partir do momento que se adota um modelo vinculado à administração direta, essas despesas são absorvidas pelo ente central. Ou seja, o município, que já tem uma série de despesas com o custeio das suas estruturas administrativas, simplesmente vai incorporar a essas despesas a despesa com a manutenção desse regime próprio de previdência. Isso tem impacto também em quê? No custo do regime. Na verdade, esse regime é financiado por Tesouro Municipal, servidores que contribuem e toda a sociedade. A partir do momento que se faz essa redução, o custo para cada um desses agentes financiadores vai reduzir, vai ser menor. A partir do momento que nós estamos partindo para um modelo que visa enxugar despesa, todos aqueles que pagam a conta vão sentir menos os custos desse sistema. Dessa forma, serão criadas condições para que a unidade gestora crie musculatura, ou seja, que ela tenha autonomia financeira, que ela vá constituindo reservas para a sua própria finalidade, que é garantir o pagamento de benefícios previdenciários. E no futuro, a partir do momento que esse sistema já tenha uma maior robustez sob o ponto de vista financeiro e atuarial, que ele já esteja mais capitalizado, partir-se para um modelo descentralizado, a partir do momento que já tiver estruturas de gestão própria, com experiência na gestão desse sistema, com capacidade de tocá-lo de forma autônoma. Tá? Essa previsão está no artigo 768 do projeto de lei. Vamos ao próxima lâmina nossa aqui. Nós temos as principais atividades que serão desenvolvidas pelo fundo. Analisando aqui o nosso item 1, atendimento aos segurados e a seus dependentes, recolhimento de contribuições previdenciárias, análise dos processos de concessão de benefícios previdenciários, pagamento desses benefícios, procedimento de registro contábeis do fundo, realização de perícias médicas, operacionalização do procedimento de compensação previdenciária, chamada Comprev, que nós vamos conversar mais detidamente em alguns instantes, e a realização de procedimentos de recadastramento dos segurados. Hoje em dia, vocês estão no regime geral de previdência social, que é administrado pelo INSS, como foi dito na apresentação anterior. A partir dessas atribuições, nós já podemos sentir uma diferença muito clara entre o regime geral e o regime próprio. Atualmente, quando vocês precisam de algum serviço do regime de previdência ao qual vocês atualmente estão vinculados, vocês precisam se dirigir ao INSS. E nós sabemos que os critérios de atendimento no INSS nem sempre são da forma que nós desejamos, e nós não temos nenhuma ingerência sobre isso. O servidor não tem nenhuma possibilidade de opinar sobre como vai ser o seu atendimento no regime geral. Aqui nós temos uma realidade diferente. Quem vai atender a sua demanda é um servidor público do município, um colega seu, uma pessoa com quem você eventualmente se relaciona, uma pessoa que trabalha com você ou trabalha próximo e que conhece melhor a sua realidade. É ele que vai receber a sua demanda quando você for procurar o Guarujá Previdência e levar essa demanda. Também é aqui, nesse Guarujá Previdência, nessa unidade administrativa, que se dará o recolhimento das contribuições previdenciárias. Hoje em dia nós sabemos, quando nós estamos trabalhando no regime geral, quando nós estamos vinculados no regime geral, existe um tesouro único, existe um tratamento unificado para receitas de todo o Brasil. Então, nós não sabemos ao certo se essas despesas, se essas contribuições que nós estamos vertendo para o regime geral estão sendo utilizadas para o pagamento de servidores públicos, de funcionários da iniciativa privada, de pessoas de qualquer parte do Brasil. Aqui nós temos uma vinculação específica. Os recursos, os meus esforços de contribuição, os esforços de contribuição do servidor do município do Guarujá, serão voltados especificamente para o custeio da previdência dos servidores do município do Guarujá. Esse eu acho que é um avanço muito importante. Análise dos processos de concessão de benefícios previdenciários. Mais ou menos a mesma coisa que a gente falou no primeiro aspecto. Se lá você tem que analisar o seu processo no INSS, às vezes ir a Brasília, voltar, tem todo um trâmite burocrático sobre o qual nós não temos nenhuma ingerência, aqui esse processo vai ser concedido dentro do próprio município. Nesse modelo que está se propondo,
As estruturas do Guarujá Previdência irão analisar o seu processo, observar em qual regra de aposentadoria aquele servidor se encontra vinculado, qual vai ser a mais benéfica para esse servidor e enquadrá-lo dessa forma. Você tem possibilidade de sentar com um atendente que é seu colega de serviço público e conversar com ele, debater e ver qual vai ser a melhor forma ou o melhor momento para você se aposentar. Pagamento dos benefícios, idem, né? Nós temos a mesma lógica, a mesma dinâmica, esse pagamento vai ser feito pela unidade gestora do regime próprio de previdência, pelo Guarujá Previdência. Proceder aos registros contábeis do fundo. Hoje em dia, existe uma contabilidade específica, um plano de contas específico para os regimes de previdência no serviço público. Um plano de contas que difere, como foi visto anteriormente, inclusive da contabilidade da prefeitura. Além dos recursos serem segregados, deles estarem em contas correntes distintas, o tratamento contábil que é dado a esses recursos também é diferente. Realizar perícias médicas. Esse é outro diferencial muito grande. Quem precisa recorrer à estrutura de atendimento de perícia médica do regime geral de previdência, do INSS, sabe a dificuldade que se tem em muitas vezes conseguir a avaliação, aguardar em filas muito grandes. Aqui não, o município vai ter autonomia para estruturar um sistema de perícias médicas próprio que vai atender esse servidor que está em situação de auxílio-doença ou que poderá ingressar numa aposentadoria por invalidez e atendê-lo aqui mesmo no município. Operacionalizar o procedimento de compensação previdenciária, COMPREV. O que é o COMPREV? O COMPREV está previsto na Constituição da República e está previsto na Lei Federal número 9796, de 1999. A grosso modo, o que significa? Significa que os servidores que em outros momentos de sua vida de trabalho estiveram vinculados a regimes previdenciários distintos, terão garantidos, para fins de contagem de tempo de serviço, o cômputo de todo esse período, independente de ser na iniciativa privada, no setor público, em atividade urbana, em atividade rural, na União, no Estado, no município, não importa. Isso é um aspecto importante também que nós falemos, já que não haverá para os servidores nenhuma perda com relação a tempo passado de contribuição. Tudo que foi contribuído desde o início da sua vida de trabalho, com vínculo formal, vai ser computado. E os recursos dessas contribuições que foram vertidas no passado vão ser buscados pelo regime próprio de previdência do município do Guarujá. Como funciona isso? O regime, vamos supor um exemplo de um servidor que trabalhou 15 anos na iniciativa privada, atuando vinculado ao regime geral de previdência social, ao INSS, e depois daquele tempo ingressou na Prefeitura Municipal do Guarujá e seguiu ali até o fim de sua vida, até se aposentar. Esse benefício vai ser garantido integralmente pelo Guarujá Previdência. O Guarujá vai pagar a totalidade desse benefício. Mas o município do Guarujá, o Guarujá Previdência, vai poder recorrer ao INSS por meio de um sistema informatizado que já existe, que já está em operação em uma série de municípios brasileiros, e buscar os recursos correspondentes àqueles 15 anos de contribuição. Realizar procedimentos de recadastramento dos segurados. Esse é um aspecto muito importante. Quando nós estamos falando de regime próprio de previdência, nós temos um princípio básico que se chama equilíbrio financeiro e atuarial. O que significa equilíbrio financeiro? Equivalência de receitas e despesas no momento presente. O que eu tenho de despesa, eu tenho que ter a receita correspondente para pagar dentro de um mesmo exercício. É mais ou menos como funciona nos nossos orçamentos domésticos, na nossa vida. Se nós temos uma previsão de gastar X, nós temos que saber de onde tirar esse X, né? No nosso caso, nós podemos adaptar a nossa despesa, nós podemos reduzir a nossa despesa. Nos regimes de previdência, essa despesa tem característica de direito social. A pessoa implementou os requisitos, ela tem direito àquele benefício. E nós temos que buscar as fontes para isso. Para fazer a análise de como vai se dar, como vai evoluir ao longo do tempo esse custo do sistema, existem mecanismos de gestão atuarial. São estudos de referenciais econômicos, estatísticos e matemáticos que irão projetar ao longo do tempo o custo de manutenção desses sistemas de previdência. O equilíbrio atuarial corresponde justamente a isso,
a garantir no longo prazo, em prazos de 30, 35, 40 anos, a equivalência entre o fluxo de despesas projetado e o fluxo de receitas ao qual o município, o Guarujá Previdência, vai ter acesso ao longo desse período. Significa o quê? Que eu preciso hoje saber quanto eu vou gastar ao longo dos anos e indicar a fonte de custeio dessas despesas também projetadas ao longo dos anos. Para que esse trabalho seja exitoso, para que esse trabalho seja bem feito, é imprescindível que haja uma base de dados sólida a respeito desses servidores. Nós precisamos saber, por exemplo, qual é a idade da esposa de um servidor, para saber por quanto tempo nós esperamos que ela venha receber um benefício de pensão por morte quando do óbito desse servidor. Precisamos saber quantos filhos esse servidor tem e qual a idade desses filhos, para saber também qual é a previsão de despesa com pensões para esses filhos. Precisamos saber quanto tempo os servidores trabalharam em outros regimes de previdência anteriormente ao ingresso no município, para podermos dimensionar quanto vamos receber ao longo dos anos nessa Comprev, nessa compensação previdenciária de que falamos anteriormente. Essas são algumas das atribuições do regime próprio de previdência do município que estão previstas no artigo 769 do projeto de lei.